Já que a Faustina está chegando, ela já começou a providenciar alguns atores aqui. Esse é da Polônia, gente. O Christian, que teve uma participação em uma cena também com a gente, lá em Barbacena, Minas Gerais, o lugar mais longe que a gente foi, né, Dani? Mas um lugar lindo. Quero agradecer aqui a Sociedade São Miguel Arcanjo, né? Ao Roberto, lá, que é o fundador da Sociedade São Miguel Arcanjo. Conta pra gente, Christian, como que você participou do filme Teresa d'Ávila? Foi tudo combinado? Não, foi tudo providência de Deus mesmo, porque em Barbacena eu veio da Polônia para fazer voluntariado missionário na Aliança de Misericórdia. E num dia o missionário Kevin me falou que eles vão gravar com Canção Nova um filme sobre a Santa Teresa d'Ávila e precisam de figurantes. E eu tinha esse desejo que sempre era meu sonho, que eu queria aparecer num filme. Olha, gente! Foi um sonho mesmo. E então, eu rezei para Santa Teresa, se é vontade de Deus que eu quero aparecer no filme. E no dia seguinte, Kevin me falou que posso vir e a gente foi. Que providência! Christian, muito obrigada por sua docilidade. Gente, olha, muitas surpresas, né, nessas gravações de Teresa, muitas revelações, mais uma vocação franciscana. E que esse vídeo chegue para o Padre Jonas, abrir a casa lá na Polônia, tá bom? E agora a nossa querida Guiomar, é a Larice da comunidade, ela que foi aquela amiga, né, de Teresa d'Ávila. E a gente vê que, na verdade, a Guiomar, né, ela ajudou Teresa d'Ávila muito na fundação dos conventos, financeiramente, né, ela ajudou, e era uma mulher que era muito ajudada também por Teresa d'Ávila espiritualmente, não é, na sua vida. Para você, como foi, Larice, representar a Guiomar? Foi uma alegria muito grande. Fiz experiências bem profundas, assim, não foram muitas cenas, né, mas a cada vez Deus falava algo muito concreto comigo. E eu vejo, assim, que principalmente de entender o meu lugar hoje, até na comunidade, porque quando eu era criança eu tinha uma admiração muito grande pelo Carmelo. E até eu brinquei, né, com você um dia, se tivesse me vestido de hábito, eu ia ficar em crise. Mas de entender que Deus tem uma missão específica para mim. Que bom. A Guiomar, então, representa você, sócio evangelizador da Canção Nova, viu? Muito obrigada a você que mantém essa obra. Se a gente está produzindo, né, junto com a dramaturgia, esses especiais maravilhosos para salvar almas, é porque você sustenta essa obra de evangelização. Muito obrigada. Agora a gente quer falar com alguém muito, muito especial. Sem essa pessoa, nada disso teria acontecido também, porque ela é como nossa mãe, que cuida da gente em todos os momentos. É a Cida, que a gente chama carinhosamente de Cidoca. Cida, você prepara pra gente com muito carinho aqui o café da manhã bem cedinho. Você que manda os nossos lanchinhos para as gravações. Água sem gelo, gente. Pra mim, né, que gosto de sem, mas água geladinha para os que gostam, né? A minha maçã. A maçã, gente, bananas maravilhosas que a gente come durante as gravações. Mas não foi eu nada que plantei, não foi Não eu foi, que né? fiz. Veio feita para me mandar. Então, o melhor de tudo, gente, esse bom humor da Cida. Sempre, de manhã até, né? O dia inteiro. Eu durmo Cida. sorrindo, sabe? Ai, que bom, Cida. Acordo com o sorriso no lábio. Então, vamos ao assunto. Então, Cida, conta eu pra vou gente. usar uma palavra que usaram para mim uma vez, marcou eu para sempre. Você é responsável por aquilo que você cativa. E o que foi cativado em mim? Vocês. Então, eu sou responsável por tudo vocês e o que mais importante, cuidar do estômago, né? Porque a fome ninguém suporta. Mas, gente, foi com todo amor, com todo carinho. Eu sou responsável pelo lanche, eu fico por trás. E, às vezes, quando dá para ir, eu vou. Quando não dá, o carro está lotado, eu fico. Mas a minha preocupação é constante. Então, puseram eu responsável, então eu sou responsável por vocês. E agora a gente quer falar com o Geraldo, que é também missionário da comunidade Canção Nova. O Geraldo que participou como Pedro de Alcântara, né, dentro desse especial, mas ele contribui sempre com a dramaturgia. Tem essa veia artística ali que ninguém tira dele. Queria que você partilhasse sobre essa contribuição que você sempre está disposto a dar para a dramaturgia, Geraldo.
Então, eu vendo vocês falando aqui, passa um filme na minha cabeça, né? Mas antes do filme, eu vou dizer para vocês, Pedro de Alcântara eu não conhecia, não sei se você conhecia. Eu fiz uma enquetezinha aqui, quase ninguém aqui conhecia Pedro de Alcântara, né? Eu nunca tinha ouvido falar. Falei, da onde que Mateus tirou? Ele falou, é um santo, Geraldo. Eu falei, então eu faço. Foram 3 cenas, né? Foi bem curtinho. Mas talvez uma experiência pessoal com Pedro de Alcântara e com Teresa eu não tive nesse especial. Mas o que eu vejo na dramaturgia, vou ser um pouco antitécnico aqui, né? A gente procura descobrir o personagem, né? Encarnar o personagem. E eu percebo que na Canção Nova é o personagem que encontra a gente. Principalmente quando a gente desenvolve um papel de um santo, né? São as experiências que eu tenho. Acaba que a gente tem uma experiência com aquele santo. E, na verdade, é ele que vem intercedendo e fazendo aquele papel acontecer. Às vezes a gente não entra no personagem, desculpe dizer assim. O personagem entra na gente, entendeu, né? Agora é o nosso roteirista, Mateus, né? Mateus, ele, ó, dessa cabecinha aqui, né? Que vem todo o roteiro e depois o diretor desenvolve com a equipe tudo aquilo que tem que ser feito, interpretado. Mas conta pra gente como que é essa experiência, como que você trabalha isso, né? Para criar um roteiro, quais os caminhos que você vai trilhando? Então, primeiramente, é uma responsabilidade muito grande. Né? E aí, eu aqui vendo o testemunho de vocês e tal, isso só aumenta, né? Porque a gente começa a ver a dimensão que isso tem, que nem a gente tem noção. E aí tem a parte mais técnica, que é você pesquisar o contexto da época, né? Porque o texto sem um contexto não é nada. Né? Então, você tem que entrar na mente daquele personagem, ver a forma como ele pensava, qual era o contexto social daquele personagem, né? O que ele tinha de referência, de filosofia e tal, a forma como ele falava, a forma como ele se expressava, né? Então isso é muito importante, o momento político que acontecia na época, né? A época de Santa Teresa é a época da Reforma Protestante, de Martinho Lutero. Então, tipo, havia uma crise muito grande na igreja. Só que, ao mesmo tempo que havia uma crise na igreja, a gente vê uma explosão de santos, assim, incrível. Mas o objetivo do filme Teresa d'Ávila qual foi? Através da reforma interior da Teresa, ela ocasiona a reforma do Carmelo. Né? E é exatamente isso, é esse momento de transição da Teresa que ela leva para o Carmelo, aquela espiritualidade dela. Então vai deixar aquele desejo de quero mais em quem assistir. E agora a gente vai falar com ele, São João da Cruz, o Rodrigo, que é missionário da Canção Nova. Rodrigo, você foi operário de última hora, né? Mas Deus te quis para ser São João da Cruz. Conta pra gente como foi. Oi, Patrícia, tudo bem? Ou melhor, Tudo. Tereza, né? Tereza. Então, realmente, foi o operário da última hora. A Marli entrou em contato comigo e eu estava trabalhando. Ela pegou, falou que quem ia não ia poder ir porque tinha que viajar e não podia ir na viagem. E eu falei assim, Marli, aí naquele primeiro momento você arruma um monte de desculpa, né? Mas aí tem que ver na minha casa, tem que ver com o formador, tem que ver com o meu setor de trabalho, tem que ver não sei com quem, tem que ver com não sei o que, não sei o que. Ela falou, não, peraí que eu vou dar um jeitinho que eu vou começar a ver então para você. Aí ela foi, conversou com o meu setor de trabalho e Deus foi organizando e tudo foi sendo liberado. E uma coisa que eu tenho muito pessoal, né, que na verdade é o santo que escolhe a gente, não é a gente que escolhe o santo. E eu não era muito fã assim, de João da Cruz, não. Eu amo Teresa. Minha madrinha de oração, eu conheci ela através do meu primeiro diretor espiritual, que ele falava muito da vida de Santa Teresa para mim, na época que eu até fazia caminho vocacional. Só que o João da Cruz eu conhecia ele por causa da amizade dele com Teresa. Me encantava a amizade dos dois, a amizade dos santos, né? Então, só que quando a Marli me chamou para fazer João da Cruz, eu falei, então é uma oportunidade que João da Cruz está querendo se apresentar para mim. E o nome dele já fala, né? João da Cruz. E veio no momento bem propício daquilo que eu estava vivendo na comunidade. Um tempo assim bem difícil, um tempo que eu estava com muitas dúvidas, muitos questionamentos, e aquilo que o João estava passando no Carmelo. Porque ele passou por esse período também no Carmelo. E até ele queria sair do Carmelo para ir para uma outra ordem, para viver lá no isolamento, viver solitário, que ele achou que aquela era a única forma dele se encontrar inteiramente com Deus,
foi quando ele encontra com Teresa e Teresa faz aquele convite para ele. Eu tenho algo melhor para te propor. Aí Teresa apresenta a reforma, aquilo que ela estava querendo fazer no Carmelo. E João da Cruz, que é uma fala dele, né, que ele fala, como irei negar? Tipo assim, como irei falar não para Deus? E foi aquilo ressoando dentro de mim. E o interessante que era que cada fala de João da Cruz remetia na história que eu estava vivendo naquele momento, naquilo que eu estava passando na Canção Nova. E eu falo para vocês agora que estão nos ouvindo, nos acompanhando, qual é hoje o chamado que Deus tem para você? Aquilo que Deus hoje te chama, talvez é uma resposta vocacional que você precisa dar, principalmente para você, jovem, que talvez tem medo de responder. Eu, durante muito tempo da minha vida, eu tive medo de responder minha vocação à Canção Nova. Eu levei praticamente quase 10 anos para dar esse passo. E hoje, qual é o passo que você precisa dar para Deus, em direção a Deus? Assumir essa cruz que gera vida, que gera ressurreição. Essa cruz que traz vida, tanto para você, mas como para os outros. Então a experiência que eu fiz de João da Cruz foi isso, dessa intimidade. João da Cruz, ele queria ser íntimo de Deus. Então que você assistir Teresa, que você possa, ao acabar de ver esse episódio, de ver aquilo que é este filme, querer que o seu coração anseia por essa intimidade com Deus, que o seu coração anseia querer ser íntimo de Deus. Isso que é o mais importante. E cada um de nós aqui que trabalhamos, a ideia, o nosso fim último é esse, que cada um de vocês saiam com esse desejo. Eu preciso ser mais íntimo de Deus. E Teresa foi aos 40 anos. Ela já vivia dentro do Carmelo, mas aos 40 anos que ela se converteu para valer e procurou essa intimidade com Deus. E talvez a sua intimidade vai ser hoje, assistindo esse especial de Santa Teresa d'Ávila. Deu para sentir, né, gente? Nós vivemos um grande retiro espiritual, né? Agora a Miriam D'Angelo vai contar pra gente. Ela é produtora, né? Figurinista também, cuidou das vestes, né? Das roupas todas aí que você vê no filme ou vai ver. E como que é o desafio de vestir aí os santos, todos aqueles, o elenco todo que participa de uma gravação de um filme? Então, Patrícia, Teresa, né? Que a gente quase não chama pelo nome mais. É desafiador, é muito desafiador. Hoje, eu como figurinista, a gente faz todo um planejamento, né? Quando a gente recebe o roteiro, como o Ralf falou. A parte técnica, a gente pega os personagens, as pessoas que são os santos, aqueles amigos que conviveram com a Santa Teresa d'Ávila, e a gente estuda, a gente vai ver qual é a época, quais eram os hábitos que eles vestiam. E quando eu fui vendo Teresa, e foi aparecendo gente, a personagem, tinha uma média de uns 25 atores, né, personagens nessa história. E quanto mais personagens, mais figurinos a gente precisa conseguir. E eu fui falando, meu Deus, a gente não vai dar conta de fazer essa Teresa, porque é muita gente, é muito figurino, nós não temos financeiro para confeccionar essas roupas, para fazer, e começaram a aparecer cenas com 30 pessoas na cena, a cena tinha 13 pessoas na mesma cena, eu falei, meu Deus, onde a gente vai chegar? Mas, ao mesmo tempo desse desafio, como a Marinélia falou aqui antes, eu vejo muito a providência de Deus. Porque depois de todo o planejamento que a gente fez, nós apresentamos para o nosso financeiro, e o planejamento caiu para 1/3 do que a gente poderia fazer. Eu falei, meu Deus, não vai dar. E aí, quando eu comecei a rezar, pedindo para a Teresa, providencial que a gente precisava, pedindo para Deus, a gente começou a ver as coisas acontecerem. Por exemplo, um investimento que a gente teria muito alto de figurino seriam as roupas delas no Carmelo reformado, né? No Carmelo de São José, que são os hábitos marrons, com os escapulários, as capas, toda aquela roupa. E nós conseguimos das irmãs carmelitas de Tremembé, queria muito agradecê-las por isso. Elas nos emprestaram 9 hábitos, quase completos, né? Elas só não nos emprestaram um véu preto, mas graças a Deus os véus pretos nós já tínhamos. Eu falo muito que a providência ela vai no que a gente precisa, não dá nem a mais nem a menos. Então, nós conseguimos emprestado roupas de carmelitas mesmo, não eram figurinos confeccionados de retalhos que a gente tinha aqui, não, foram roupas das freiras. Então, muitas pessoas falam, nossa, ficou lindo o figurino. Eu falei, ficou mesmo, porque eram roupas de carmelitas, né? Mas, por exemplo, as capas que elas usavam, a gente usou de feltro, um tecido super inferior ao que elas realmente usam, mas conseguimos confeccionar e fomos usando e foi ficando lindo. E a roupa foi ganhando corpo, né, na cena. Eu falo que a providência de Deus, assim, ela age mesmo, porque se fosse para a gente parar e colocar em orçamento o que a gente precisava fazer de figurino, não daria.
Não daria para fazer. Cancela o episódio, muda de santo, vamos ter outra ideia. Mas não, a providência foi colocando costureiras na nossa vida. Mais de 6 costureiras, amigas da Canção Nova. Inclusive, minha sogra costurou para ajudar a gente a conseguir. Qual o nome da sogra? Eu agradeço. Minha sogra Kátia, muito obrigada. Deus abençoe. Dona Helena, que é ministra da Canção Nova, ela é ministra extraordinária da Eucaristia lá no santuário, costureira, nos ajudou. A Lucilene, um monte de gente falou, não, eu ajudo, me dá um pedaço. E eu dava um pedaço de tecido preto, umas faziam um véu, outras faziam o véu branco de rosto, porque, além de tudo, eram muitas roupas que elas usavam, né? Era frio naquele lugar. Então, era túnica em cima de túnica, e capa em cima de véu, e uma sequência. E, assim, quando você falou também aqui no começo da cena da levitação, que foi a primeira, eu me recordo muito bem. A Patrícia tinha acabado de chegar, a gente nem conhecia a Patrícia direito, todo mundo, assim, meio receoso, e a gente tinha que colocar um equipamento nela, para que o Glauco pudesse puxar. Equipamento do que mesmo? Equipamento de segurança, né? De rapel. De rapel, gente. Equipamento de rapel, para que o Glauco pudesse puxar ela na Tereza corda. Começou no rapel, né? Exato. E ela pudesse levitar. E na cena ela tinha que ficar em posição de oração. Fizemos o teste com ela, o Glauco falou, não, beleza, Patrícia, magrinha. Subiu. Depois que ela colocou o figurino, gente, quem que subia a Patrícia? Ninguém subia a Patrícia. Porque o Glauco, fala lá, Glauco, como o que figurino... foi, não dá. Ele falou assim, você é magrinha, vai ser fácil. Quando ele foi me puxar, gente, a cara do Glauco. Com o figurino, não foi mais. O figurino era tão pesado que teve que o Glauco e o Luiz Cláudio puxar a Patrícia. 3. E quantas gravações eu carregava 5, 6 conjuntos completos daquele figurino. E as meninas me ajudando a carregar. E diversas vezes eu falava, meu Deus, é muita coisa, né? Quantos choros a Marli me viu passar aqui, das dificuldades que a gente enfrenta também no trabalho, né? A gente fala aqui da experiência maravilhosa, mas é difícil, gente, não é fácil, não. A gente rala aqui para conseguir fazer o trabalho acontecer. Sim. E eu falando, gente, o figurino é pesado. É pesado que a Patrícia quase que não conseguiu levitar, né? O Glauco quase não conseguiu subir ela. Mas vale a pena, sabe? Depois que a gente assiste e vê o projeto acontecer, eu falo, é pesado. Para mim é pesado, mas é o peso da cruz que eu carrego com muito amor. Eu falo que cada figurino que a gente faz, cada conquista que a gente... Nossa, conseguimos fazer um figurino melhor do que o episódio passado, ficou mais parecido com a realidade, porque a gente também tem que estudar, né? Quais eram as roupas daquela época, quais eram os tecidos, tentar aproximar ao máximo. Mas vale muito a pena quando a gente vê o resultado do trabalho e quando a gente vê pessoas falando, nossa, eu fui tocado pela história, parecia que a gente estava assistindo mesmo, é verdade, a Teresa Dávila lá. E foi tocado através de um figurino, de uma roupa que a santa usou, ou que os personagens que conviveram perto dela usaram. E eu falo, meu Deus, as pessoas elas dão a vida nesse lugar. O João da Cruz pisando na pedra gelada, machucado, fazendo maquiagem nele, deixando ele, colocando sangue na boca dele, sangue artificial. E as pessoas se entregam muito. A Patrícia caiu do cavalo, gente, na gravação. Gente! Ninguém ia falar disso, imagina que eu ia deixar passar esse negócio e a gente falar. Do cavalo. Ela caiu do cavalo, de verdade. Na cena que você já assistiu, e se você não assistiu, por favor, corra para assistir a cena do cavalo. Não vai mostrar a queda, mas eu caí. Não mostra a queda, mas ela caiu do cavalo. Sim. Gente, tanta coisa que a gente poderia contar aqui para vocês. E as pessoas que renunciam mesmo a si mesmas, vaidades. Precisa tirar a maquiagem? Não, eu tiro a maquiagem, vou gravar sem maquiagem. Então, essa doação que a gente vê da equipe, das pessoas que contribuem, que se dedicam o tempo. Muito obrigada por todo o seu zelo. Viu, Miriam? Deus abençoe. E olha, a gente já ouviu falar, quero passar para a Marli aqui também, que é produtora também. Eles fazem trabalho de 2, 3, 4, 5, né? E a Marli, nossa irmã aqui de comunidade, ela que foi atrás dos atores, né, gente? Ela que foi buscar todos os atores. Uma média aí, quantos são, querida? São 35 atores e são 36 figurantes. Olha só. Pessoas que passam mais rápido. Mais de 70 pessoas, Mais de não é? E não tem nem um pouco de trabalho, né? Procurar encontrar as pessoas, né, Marli? Trabalho é o que menos tem. Mas é um trabalho gratificante, é um trabalho que faz com que a gente, de fato, experimente o que é viver sobre a ação de Deus. O que é, de fato, a gente viver nas mãos de Deus. A gente sempre pode dizer assim, eu confio em Deus, mas é só quando existe algo, a necessidade, na prática, de você confiar e que você pode dizer realmente se você confia ou não. E cuidar do elenco exige muito essa confiança, esse abandono em Deus. Porque o tempo inteiro você lida com o provável e o improvável o tempo inteiro. Uma hora você tem 10 atores, de repente você não tem nenhum.
Você tem uma cena para gravar à tarde, e de repente tá tudo certo para a pessoa chegar e de repente a pessoa liga e fala assim: eu esqueci, ou meu filho ficou doente, eu preciso levar meu filho no hospital, a minha mulher passou mal. E aí, o que você vai fazer? A atriz principal passa mal. A atriz... E você dispensa o restante. Ai, Jesus, que vergonha. E aí, o que você vai fazer? Você, tipo assim, e você lida também com o tempo, né? A gente aqui na dramaturgia, mas não só na dramaturgia, mas em toda a televisão, a gente lida o tempo inteiro com o tempo. A gente está gravando aqui, mas a gente tem data para entregar e geralmente não é um tempo muito grande. Você tem pouco tempo. O que as outras produções lá fora seculares às vezes ficam 6 meses para entregar um produto, nós temos 3, 4 meses quando temos. Né? E isso faz com que a gente trabalhe o tempo inteiro correndo contra o tempo. E no Tereza também foi assim, a gente experimentou isso várias vezes, mas também a gente experimentou essa ação de Deus sobre nós, de um Deus que trabalha para nós, de um Deus que é humilde, que trabalha de acordo com a nossa necessidade. Eu lembro que nas últimas gravações, um dos inquisidores, dos que faria o papel dos inquisidores, ele, de última hora, ele não pôde vir. E aí nós não tínhamos, nós não tínhamos o outro dia para gravar, e os atores já estavam todos dentro do carro, lembram? Esperando dentro do carro. E aqui na dramaturgia tem uma escadinha. Eu estava na escadinha assim, eu falei, meu Deus, o que eu faço agora? E aí eu chamei a Miriam, o Ralph e a Dani. Falei, pessoal, vem aqui. Aí eu falei assim, então, estamos sem ator. E o que nós vamos fazer? Aí a gente começou a pensar nas pessoas que poderiam substituir. E aí eu voltei na nossa van e falei para eles assim, rezem uma Ave Maria, porque o nosso ator caiu, acabou de cancelar. E aí eu falei para eles rezaram a Ave Maria, eu mandei um áudio para um outro ator que gravaria a semana seguinte, e aí ele falou, vamos embora. E aí eu voltei Antes de terminar a Ave Maria, já deu sim. E eu voltei e falei, vamos gravar. Já deu certo. Aí a Patrícia falou, Nossa Senhora, é rápida. É rápida então, mesmo. A gente experimenta também essas ações sobrenaturais do carisma, mas do próprio Deus que cuida de nós. A gente costuma dizer que nós temos uma produção no céu. É verdade. Graças a Deus. Graças Se a nós Deus. não tivéssemos, nós não daríamos conta. E, Maeli, o que você leva em conta na hora de convidar ali o personagem? O que eu mais levo em conta na hora de convidar o personagem é a vida de oração, a vida de Deus que ele leva. Porque não dá para você tirar água de uma fonte seca. Então, precisa ter um mínimo. Então, nesse especial de Tereza, que foi, na verdade, eu acho que é o segundo, né, que eu trabalho com vocês, né? O primeiro foi de Santo Antônio, mas nesse foi a vida de oração. Praticamente todas as pessoas que estão no filme de Tereza, elas são de Eucaristia diária. A segunda exigência foi a personalidade, ver um pouquinho da personalidade do santo, do personagem para aquela pessoa que eu convidei. Então, essas são as duas exigências, que ela seja uma pessoa de oração, que ela, principalmente de Eucaristia diária, porque nós não temos noção, mas o homem e a mulher que recebem Jesus diário significa que ele anda com Jesus dentro de si, ele transita, ele leva Jesus onde ele vai, e é impossível alguém que leva Jesus, você tocar em alguém que está com Jesus e você não fazer experiência. Então já faz por si só, tem a vida do santo, mas tem aquele que é o portador, é o sacrário vivo. Então assim, essas são as exigências. Quando a gente fez teste com ela, eu não participei do teste, eu não fiz o teste, mas eu estava assistindo. O Matheus quem fez o teste. E quando a gente subiu, ela foi embora, a Marli veio perguntar, e aí? Aí eu falei, não é a Tereza. Foi. Aí ela, não. Eu falei, não, ela é muito doce, ela é muito espiritualizada, muito meiga. Tipo, não sai aquela pessoa impulsiva, aquela Tereza que eu tava procurando. Aí a Marli, mas eu marquei já de novo, para ela vir. Pra gente meio que fazer e tal. Aí eu, não, beleza, vamos ver, talvez a gente tenta puxar esse lado pra ver se sai alguma, se existe esse lado. Aí o segundo foi o contrário, eu fiz o teste, o Matheus, ele acompanhou no final ali, quando ele chegou no teste. E aí eu exercitei bastante isso, né? De, tipo assim, quero ver você ser brava, né? Como é que você é bravo com seus filhos? Deve ser bravo com seus filhos.
Aí eu falei, vai lá em casa na parte da tarde, que eu tô com os dois, que você vai ver eu bem bravo. Essa impulsividade, essa pessoa determinada, essa pessoa que quer abrir um Carmelo, né? Que quer reformar, né? A situação. E ela fez. Aí terminou tudo, ela foi embora. E aí? Eu falei, cara, não é. Assim, não chegou naquilo que eu esperava de Tereza, né? Daquela pessoa. Daí a gente conclui dizendo que é Deus quem escolhe. Mas ao mesmo tempo que eu falei não, eu falei, mas ela tá muito afim. Eu senti que ela tá com muita vontade de fazer. E talvez... vou chorar, cara. Eu não acredito. Caraca. Eu não choro, para com isso. Milagres de Tereza. Caraca. Aí eu falei assim, ela tá com muita vontade. Eu acho que tem alguma coisa que Tereza quer fazer com a Patrícia. E eu prefiro alguém com muita vontade do que alguém tecnicamente bom. Porque a pessoa vai se dedicar. A pessoa ela vai ficar deitada ali 10 minutos para eu fazer a luz que eu preciso, porque ela está determinada para fazer. E nos bastidores, eu conheci a Patrícia. Não conhecia a Tuana. A Tuana você fez o roteiro. Eu conheci nos bastidores. E o quanto você é determinada. E o quanto você é aquela pessoa que não está satisfeita com aquele pouco, com aquele normalzinho de ser de Deus, né? E ao mesmo tempo que você brincava com a gente, umas palhaçadas que às vezes cara, Tereza! A gente falava umas coisinhas assim, boba, né? E ela soltava umas indiretas pra gente, assim. Cara, Tereza, né? Chamando a nossa atenção. E ao mesmo tempo que era aquela pessoa impulsiva, de repente, no testemunho que o Glauco deu de um menininho que tinha se acidentado, ela puxa uma oração no meio da van e todo mundo depois fica quieto, aquela sensação de, cara, eu sempre falava meio bipolaridade, isso é Tereza. Eu conheci a Tereza na Patrícia nos bastidores. Não vou me delongar mais, porque a única coisa que eu falei para o Glauco que eu queria é que não aparecesse a Patrícia, mas a Tereza. Só isso que eu peço, que a Tereza Dávila haja através desse filme. E agora, deixa eu parar de chorar e chamar aquele que é responsável por todas as cenas, as imagens, o Luiz Cláudio. O Ralph vai trocar com ele agora, porque o Luiz Cláudio esteve em todas as cenas, gente. Ele é o cinegrafista. Um grande homem de Deus, nosso colaborador que já trabalha com a gente há quanto tempo, Luiz Cláudio? 18 anos. Só 18 anos, 18 né? Anos. A Canção Nova na minha vida hoje, e viver esse ser dramaturgia na Canção Nova, ela me catequiza a cada história que a gente grava, né? Porque assim, eu tô conhecendo as histórias dos santos gravando, né? Então eu tô sendo catequizado, né? Então isso aí eu acho que passar isso para o povo, primeiramente, acho que eu que recebo, né? E o quanto é importante e me preenche em saber que, através do meu trabalho, através das minhas imagens, a evangelização acontece. Mas de nada adiantaria a minha imagem sem o trabalho de um figurino bem feito, de uma iluminação bem feita, de uma direção, de um roteiro, né? Eu simplesmente vou lá e mostro, né? Todo um trabalho em conjunto. Então, de nada adiantaria só a minha imagem sem um trabalho em equipe. Então, a graça acontece através de todos. E aí a gente é o canal da graça. E o que eu vejo assim de mais bacana é essa união, essa família que a gente é, né? Como todos já citaram, então esse ser família, né, que faz a graça acontecer. Quero agradecer a todos que compartilharam aqui com a gente dessa alegria da Tereza Dávila, né? Bora e agora para Santa Faustina Kowalska, né? Misericórdia Divina, sempre melhorando, né? Fazendo o melhor para Deus, para honra e glória de Deus. Gratidão aqui a toda a equipe, todos aqueles que não puderam estar aqui, muita gente, viu, que não pôde estar aqui, mas a gente agradece, como o Luiz Cláudio falou, a você, sócio evangelizador, porque você investe na evangelização e na salvação de almas. Deus abençoe e até a próxima.